Boa noite. Eu falei para o Alfredo assim, irmão, marca a data que Deus faz o resto. E não veio de mim não, que eu ouvi de um amigo também, maluco assim, igual eu, falou, Yuri, marca a data que Deus faz o resto. Aí eu comecei a profetizar isso na vida das pessoas, né? Porque eu creio também que a palavra profética, ela tem poder quando ela é vivida, né? Se a gente profetizar algo que a gente não vive, se a gente ora por alguém, por um estilo de vida que a gente não vive, se a gente busca ser exemplo de algo que a gente não está vivendo, fica difícil. Não tem poder, né? E o poder não é uma magia, um Hadouken, um Horyuken que você joga em alguém, não. O poder é o testemunho, né? Tudo que você falar vai vir com peso. E se você vive aquilo, vem um peso de glória. Se você não vive, vem o peso da hipocrisia e não gera efeito em ninguém. Então eu tinha vivido um desafio em me casar, dei um passo, Deus fez um milagre, né? E assim o Alfredo também deu. Quem quer casar aqui em nome de Jesus? Deus vai te dar uma família linda, amém? Queria falar de algo antes de tudo, Elevation, né? Quem aqui vai vir para o Elevation? Quem já comprou o seu ingresso? Quem ouve Elevation? Quem curte Elevation aqui? Então, cara, se você talvez no seu quarto ouve, se você no seu tempo a sós com Deus você ouve, se você no seu momento ali de adoração você ouve, né, Elevation, cara, talvez é a oportunidade que você tem nesse tempo agora de vir e cultuar a Deus, de adorar a Deus, de ter esse momento de adoração presente aqui na nossa igreja. Então eu queria só lembrar você, dia 28 de agosto, pela primeira vez no Brasil, Elevation Worship, está aqui o QR Code, já está no segundo lote, infelizmente, ou felizmente, né? Tem cerca de 2.000 inscrições já, se eu não me engano. Então, cara, faz aí, lê o QR Code, acho que está R$130, é um preço assim que é para pagar só a vinda deles, não é angariar fundos, não é ter lucro. Não pensa nisso não, é somente para a gente proporcionar como igreja esse momento e a gente está vivendo isso em família, amém? Dado o recado, Elevation, dia 28 de agosto, vamos estar juntos aqui adorando ao Senhor, amém? Então queria me apresentar, já fui apresentado, mas queria falar um pouco de mim. Meu nome é Yuri, sou casado com a Larissa, está ali, minha esposa, minha filha está ali, dormindo o sono dos justos, glória a Deus, ou acordou já, né? Ela dorme no louvor e acorda na palavra, ela tipo o pai, né? Às vezes eu estou com o Senhor ali, começa a dormir na adoração, faz parte, aí na hora da palavra o Senhor me acorda. Eu lidero aqui os jovens universitários, o Ministério com Universitários, que é o Clube 832, tem algum universitário aqui do 832? Essa galera aí é a galera que entendeu o chamado, que entendeu a missão, que disse sim para o Senhor, e falou, cara, minha universidade vai ser sim um campo de avivamento, vai ser sim um lugar onde a verdade será pregada, né? João 8,32, essa é a nossa base teológica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade é Cristo, então nós entendemos de ir para as universidades e levar a verdade que liberta, e eu como líder, o meu papel é convocar você, capacitar você e te enviar daqui, que dessa plataforma você alce voos, para que na sua universidade você exerça o seu chamado, quando você for para a sociedade, ocupar os lugares no mercado de trabalho, você leva esse espírito, você leva esse mover, você leva esse entendimento que você é um cristão onde você está, seja médico, cientista, advogado, juiz, promotor, não sei o que Deus tem para você, não sei qual o curso que você está, ou que você deseja estar, mas uma coisa eu sei, ali é o teu campo missionário. Talvez você não vai subir nesse púlpito com o microfone na mão, mas você vai causar muito mais impacto que talvez nós que subamos aqui, amém? Então, dito isso, queria falar, nós estamos no tempo da jornada, né? Escola, mas assim, já está acontecendo, não precisa nem divulgar, porque as inscrições já foram encerradas. Hoje nós tivemos a aula de História do Cristianismo, foi muito boa. Todo início de semestre a gente tem essa convocação, então, mas se você está entrando agora para a universidade, ou já está e quer se envolver, fala comigo, a gente conversa ali, no mínimo você vai estar fazendo parte de um clube como um membro, tá? A gente está na UFRJ, na UERJ, Unigran Rio, Veiga de Almeida, Estácio, BMR, entre outras aí. Amém? Então, a gente está não um tema, né, nem um
um momento, acho que temático da nossa juventude, que é a jornada. E eu comecei a buscar sobre isso. Deus tem falado algumas coisas comigo sobre a minha própria jornada, sobre a jornada da igreja, sobre a jornada dos discípulos até aqui, desde que Cristo veio, viveu em carne, nos ensinou tudo o que ensinou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito. E nesse debruçar sobre a jornada da igreja na terra, a jornada dos discípulos, eu comecei a ver alguns padrões, eu comecei a entender aquilo que Deus tem feito de forma cíclica, e coisas que são, como é que eu posso dizer, elementos que são básicos para a gente, ensinamentos que não podem ser alterados de forma nenhuma, coisas que não são meramente morais, nem éticas, nem padrão de costume que muda de acordo com a época, com, sei lá, com o contexto histórico, social, ou o país que você está. Não, são coisas que são base, e a gente chama isso de doutrina. A doutrina não é se pode ou não pode, a doutrina é algo essencial, a doutrina é algo que a gente precisa ter fundamentado em nós. E durante a história nós vimos aí, que existem alguns credos, o credo apostólico, o credo niceno, que quer dizer basicamente o que nós cremos. E será que você sabe de fato aquilo que você crê? Porque o apóstolo Pedro, ele nos exorta falando, vou parafrasear aqui, você precisa, cara, a qualquer momento que você for indagado, explicar a razão da sua fé. Será que se te perguntarem, você vai saber falar, olha, eu creio no que eu creio por causa disso, disso e disso? Será que a gente, como juventude de uma igreja tão ativa, tão pulsante, tão real aqui na nossa cidade, a gente consegue, primeiro, nos explicar de frente para o espelho? Olha só, você crê em Cristo por causa disso, disso e disso, você vai à célula toda semana por causa disso, você vai aos cultos sábado, domingo, você lê a Bíblia por causa disso, você busca um relacionamento com Deus por causa disso. Será que nós sabemos explicar a razão da nossa fé? Primeiramente para nós, antes da gente querer explicar para o mundo, antes da gente querer influenciar o mundo, antes da gente querer ir para as esferas da sociedade e ali levar essa cultura, será que a gente consegue primeiro explicar para nós? Será que a gente sabe de fato o que eu creio, no que eu creio e por que eu creio? Eu tenho me debruçado muito, conversado com alguns amigos também sobre a questão da igreja primitiva, a questão daquele primeiro século, a questão daquela primeira célula mãe, sabe, da formação desse embrião, da formação desse DNA que nós somos hoje. Será que durante esses 2000 anos algo não se perdeu? Será que na minha própria caminhada, talvez eu nasci no berço cristão, ou você se converteu depois de alguns anos, como eu? Eu tenho 35 anos, eu sei que você vai se espantar agora porque eu falei isso. Eu me converti, comecei a ir numa igreja ali com 22, 23 anos mais ou menos. Mas somente aos 27 mesmo que eu, me converto realmente. Eu era um frequentador. Só que ali a minha vida tem uma jornada, tem uma história. E eu entendo de onde eu saí e estou entendendo para onde o Senhor quer me levar e onde Ele vai me levar daqui para frente. Só que eu preciso ter um fundamento firme. Eu preciso entender do que eu creio e por que eu creio e para que eu creio. Porque o mundo, ele jaz no maligno, a gente sabe disso. Existem muitas filosofias mundanas, a questão do hedonismo, onde eu busco tudo, ter um prazer em algo. Tem que ser legal ir à igreja, porque quando eu venho aqui tem que tocar a música que eu gosto, quando eu venho aqui tem que ter a luz tal, ou não ter luz, ou ter um cheiro legal, ou ter o pregador tal, o ministrador tal, se fulano tocou aquela música que eu não gosto. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós nos relacionamos com o corpo de Cristo na terra, como quem que é assim, eu vou lá ao mercado e eu faço a lista, eu preciso de tomate, eu preciso de repolho, eu preciso de arroz, não, feijão tem bastante, e eu vou lá e eu presto um culto a mim mesmo. Será que esse era o estilo de vida da igreja primitiva? Será que você já parou para pensar sobre isso? Ou será que esse secularismo tem entrado tanto na nossa vida
E eu não estou falando da roupa que a gente veste, da música que você ouve, eu estou falando da essência do teu coração, da tua mente, e você aplica isso, esse espetáculo tem que te servir. Você vai ao shopping, você é servido, você vai ao clube, você é servido, no teu condomínio você é servido. E sem querer, sem perceber, a gente vê a igreja mais um lugar onde eu serei servido. Só que é basicamente o contrário. A igreja é o local onde eu entrego. Como foi dito aqui, onde eu morro. Eu morro para estar aqui. Eu não nasço, eu cresço, eu evoluo, eu vou. Não, eu morro. Para eu ter acesso ao corpo de Cristo, primeiramente eu preciso morrer para mim, morrer para esse mundo, para que assim eu seja encaixado, enxertado na videira verdadeira. Aí sim eu vou começar a gerar os frutos. Então a gente precisa começar a salientar na nossa mente, peraí, será que aquele dia lá na célula eu não gostei muito porque eu cheguei e as pessoas não falaram comigo, ou foi aniversário de alguém, aí deram mais parabéns no grupo do que para mim, aí você contou lá, não, para o fulano tem 15 pessoas no grupo, foram 13 parabéns, para mim só foram 10, e eu vou buscar quem não me deu essa pessoa. Não é sobre isso, é sobre quantos parabéns eu dei, quantas pessoas eu servi, quantas pessoas chegou na célula e estava meio deslocado e eu abracei e senta aqui. Esse é o lugar que a gente tem que começar a sentar e ocupar, o lugar de quem é proativo, o lugar de quem de fato influencia, e não alguém que apenas senta e quer ouvir, ser alimentado, ir embora, todo final de semana, e não derrama isso em lugar nenhum, não derrama isso em ninguém. Água parada, meus irmãos, gera doença, dá limo, dengue e etc. Mas vamos à palavra aqui, abra sua Bíblia em Atos. Eu quero ler do versículo 38 em diante. A gente vai entender algumas coisas e eu espero que a gente saia daqui convictos daquilo que o Senhor tem para a gente, amém? Quem está com a Bíblia de papel aqui? Não vou mancar o primitivista não, fica tranquilo. Mas a gente precisa, cara, ser o povo da Bíblia mesmo. Não é só ser o povo da Bíblia como quem carrega ela embaixo do braço, é como quem carrega ela na cabeça e no coração. Eu só vou conseguir carregar ela na minha mente, no meu coração, se eu de fato me relacionar com ela diuturnamente. Ter meu tempo a sós com Deus. Então vamos lá. Atos 2, versículo 38 em diante. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquela noite. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42, eles se dedicavam no ensino, ou seja, na doutrina dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque a palavra tem poder. A exposição das Escrituras é que carrega o poder do Espírito Santo. Não são homens, não são estruturas, não é nada disso aqui que nós temos como aparato que nos facilita, nos ajuda e nos impulsiona. Mas que a Tua palavra entre nos nossos corações, que o Teu Espírito instrumentalize ela como uma faca de 2 gumes, penetrando nossas juntas, medulas, corpo, alma e espírito,
em nome de Jesus, amém. Vou contextualizar um pouco para você entender. Eu sei que talvez você já saiba, mas pensa, tem pessoas que talvez não saibam. Esse contexto histórico está ali, Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Jesus fala em Atos 1, olha só, dá uma segurada, vão orar, vão perseverar na oração, e eles vão perseverar na oração com os apóstolos, as mulheres e todos aqueles que caminhavam juntos, e aí o Espírito Santo desce, vem novas línguas, povos de todas as tribos, línguas e nações, recebem da palavra de Deus. Algo extraordinário acontece naquela comunidade de fé tão sofrida e perseguida. E aí Pedro se levanta e prega um sermão sobre arrependimento. Um sermão que não foi sobre um sermão de massagear o seu ego. Não foi um sermão de falar, ei, você é cabeça e não é cauda. Foi um sermão de falar, se arrependa dos seus pecados. Meus amigos, quando o Espírito Santo está presente, é inevitável que a gente se arrependa. É inevitável que a gente venha, bote a nossa boca no pó. Confesse os nossos pecados e nos arrependamos de um estilo de vida longe de Deus. Quem era essa igreja? Quem eram esses membros? Quem eram essas pessoas que são acrescentadas, enxertadas nessa videira? 3.000 pessoas se batizaram naquele dia. 3.000 pessoas de uma só vez são colocadas naquela igreja. 3.000 pessoas se arrependem genuinamente e começam a caminhar, começam a viver o discipulado, começam a caminhar debaixo dessa doutrina, começam a perseverar junto com eles, começam a ser perseguidos junto com eles. Eu te pergunto, em que momento você viveu esse enxerto na videira? Talvez tem 5 anos, 10 anos, 1 semana, ou você ainda entende que não foi enxertado. Talvez você entende que você não levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, veio aqui à frente, oramos por você, de fato isso é necessário. Se faz necessário nós nos colocarmos vulneráveis diante da presença de Deus e dos irmãos à nossa volta. Eu tenho 4 pontos para a gente aqui. Eu tenho 4 pontos para a gente entender o que faz dessa igreja primitiva. Sabe, essa base para a igreja que nós temos hoje. Você quer saber se você está vivendo um estilo de vida de fato cristocêntrico, na presença de Deus, que honre a Ele? Olhe para as Escrituras, olhe para o livro de Atos, olha para essa igreja primitiva. João Calvino vai falar que a pregação é o instrumento da fé, por isso o Espírito Santo torna a pregação eficaz. Precisamos olhar para nós como discípulos de Cristo, como talvez líderes e homens e mulheres que caminham num desejo de influenciar esse mundo e falar, quão genuíno está sendo a minha pregação? Quão genuíno é o estilo de vida que eu vivo? E se de fato ele é uma pregação do Evangelho, ou se é apenas uma cópia barata desse mundo egoísta, relativista, esse mundo hedonista, esse mundo que jaz no maligno, caído, refém dos seus pecados, refém de si próprio. A gente precisa acordar e nos alertar e falar, ei, que tipo de cristão eu sou? Será que eu sou um cristão confessional apenas, mas será que a minha vida é uma vida que revela a vida de Cristo? Precisamos nos atentar a isso, gente, todos os dias da nossa vida. E algo me chama a atenção e eu quero focar nisso. Eles perseveravam. Eles perseveravam. Eu trouxe aqui, tema de professor agora, o que é perseverar? Basicamente são conceitos de conservar-se firme. Aí eu fui além, vamos ver no grego, como é que é ali para aqueles homens e mulheres que estavam naquela cultura. E na língua grega a expressão é proscarterel, que significa basicamente, podendo ser traduzida como dedicar tempo, energia, esforço a um objetivo específico, continuar, manter, guardar, engajar-se com persistência. Eles perseveravam, eles se mantinham firmes,
Eles eram engajados, eles eram persistentes, eles não abriram mão daquilo que foi ensinado a eles, eles perseveravam aonde? Na doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Que doutrina é essa, Yuri, que você tanto está falando? Basicamente, a pregação de Pedro nos revela a doutrina daquela igreja. Basicamente, o fundamento da igreja primitiva, que deve ser o nosso fundamento hoje, sim, também. Que Cristo veio ao mundo em carne, de um ventre virgem, viveu entre nós, morreu, uma morte expiatória do meu e do seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e voltará. Ele voltará para buscar a sua noiva, ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para nos buscar. Era isso que os faziam perseverar, era isso que durante toda a história faz com que aqueles homens e mulheres simples em todos os sentidos da palavra, perseverarem diante das perseguições, perseverarem diante de todas as influências satânicas, perseverarem diante dos grandes poderosos do império, perseverarem e guardarem as Escrituras. Foi nesse sentimento vivo de perseverança que Lutero se levanta em 1517 e coloca aquelas 95 teses na porta da igreja e fala: precisamos perseverar, tem algo errado acontecendo, não está certo isso, vamos reformar tudo o que está acontecendo. E nós, como jovens, precisamos olhar para a igreja de hoje e não ficar apontando nos defeitos dela, mas nos levantar como verdadeiros reformadores. Mas para nós reformarmos algo, precisamos estar perseverantes na doutrina, relacionamento com a palavra, amar as Escrituras, dedicar tempo a estudar, sim. Não precisa ir para um seminário teológico, não. Se quiser também, é muito legal. Precisamos perseverar na doutrina. Essa é a base a qual nós fomos fundamentados e edificados como igreja de Cristo. Sem essa doutrina, é ruína. É como construir um prédio de 200 andares sem nenhum fundamento. Eu não sou engenheiro, mas eu consigo imaginar, talvez para construir um prédio de 100 andares, tem que ter uns 20 para baixo. Um fundamento profundo. Alicerces, as sapatas e tudo mais. Precisa encontrar um solo rígido, rochoso. Cristo é a rocha a qual a igreja é edificada, gente. Não, se é para mim está de boa, mas se é para a palavra dá para ser melhor. É a palavra de Deus, não é o Yuri aqui. Vamos lá que meu tempo já está correndo e minha esposa é braba, ela que comanda ali. Segundo lugar, perseverantes na comunhão. Perseverante na comunhão. Essa igreja era uma igreja de gente simples, gente comum, mas com vida perseverante e testemunho contagiante. Se tivesse um tema, seria esse o tema: gente comum com vida perseverante e um testemunho contagiante que nos traz até aqui, nos faz nos debruçar para entender e aprender sobre o que é ser igreja. Eles viviam perseverantes na comunhão. E eu vou de novo me dar uma de professor. Do grego é koinonia. A palavra indica o quê? Um afastamento dos interesses particulares, a união com outras pessoas para o quê? O cumprimento de alvos comuns. Koinonia, portanto, é colocarmos de lado os nossos interesses egoístas. Só há essa koinonia de fato se houver uma comunhão, uma koinonia com o próprio Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus triuno. Então vai ser impossível, meus amigos, nós vivermos em unidade como igreja, se nós não tivermos um relacionamento koinônico profundo com o próprio Deus. E talvez então, se
Talvez você já está percebendo, poxa, talvez naquele meu grupo de amigos, na minha célula, aquelas pessoas não têm uma unidade plena. Por que não tem uma unidade plena? Eu te falo por quê. Porque está faltando relacionamento com Deus. Se houver relacionamento com Deus com todos, haverá koinonia. Se eu tenho um relacionamento com um Deus profundo, koinônico, quem caminha comigo também terá um relacionamento profundo comigo. Também terá um relacionamento de unidade comigo. É muito fácil gerar unidade em pessoas totalmente diferentes, de culturas diferentes. Unidade nessa diversidade somente se houver um relacionamento genuíno com Deus. Então essa koinonia, ela só nasce primeiro de um relacionamento meu com Deus. Talvez você está reclamando que você talvez não está ali inserido em algo, é porque talvez você não está inserido em Deus ainda. Desculpa se eu estou sendo duro aqui. Mas primeiro isso aqui bateu em mim, me feriu meu coração, feriu o meu caráter, o meu ego, a minha vaidade. Eu espero que essa ferida esteja gerando frutos algum. Pelo menos de uma pessoa aqui, para mim já está ótimo. Então nós precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus, essa comunhão. Se os nossos relacionamentos não há unidade, atitudes de misericórdia, companheirismo, então é porque também não há verdadeira comunhão com Deus. Essa é a real. Essa é a realidade. Se a igreja de Cristo está dividida em doutrinas A, B ou C, denominações A, B ou C, não é errado ter denominação A, B, X, Y, Z, beleza, tranquilo. Cada um tem um estilo de vida, mas a doutrina é única. A doutrina da igreja batista, assembleia, presbiteriana, anglicana, você pode ter certeza, são as mesmas. A não ser que seja algo herético, uma seita, que aí é fácil de perceber. Cheio de indulgência, cheio de aparato, unge aquilo lá, unge um objeto. Não se unge objeto, gente, se unge gente. Gente que se unge gente, não se unge objeto. Eu comprei um carro, unge o meu carro. Não, a gente ora pelo teu carro e você dirige bem, não faz besteira no trânsito, que Deus vai te cuidar. Eu comprei uma casa, unge a chave, unge os portais. Cara, desculpa, não se unge coisas. Não se unge coisas, cara. Na palavra de Deus, a Bíblia nunca viu ungir nada. No Novo Testamento ungiam pessoas, cabeças, e enviavam elas para a missão. Então unja a sua vida com o poder do Espírito Santo, e tudo que é teu será guardado. E se não for também, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então se tu ama a Deus e vive o propósito, fica tranquilo, até a perseguição vai te dar uma carreira melhor. Uma vez eu estava vendo uma fase meio difícil, e aí eu gosto de correr, estava correndo, e aí um amigo falou para mim: Yuri, tem a frase aí de um cara, o diabo é o diabo de Deus. Aí tem outro que diz que o diabo é o pitbull de Deus. Eu fiquei naquela, falei, que loucura, cara, será que é isso mesmo? Eu estava correndo, eu morava com meus pais, lá no Pontal, então lá muito mato e tal. Aí eu fui entrando naquelas ruas e fui. Sabe quando tu vai indo, meu irmão, tu não tá nem aí? Eu entrei numa rua desertona, eu falei, de boa. Aí tinha um cruzamento lá na frente, eu falei, pô, vou bater lá e vou voltar, né, que já deu uns 5 km, mais uns 2 de volta, tá tranquilo. Só que quando eu chego na esquina, vem aqueles cachorros de rua, uns 5 cachorros de rua, irmão, e veio para cima de mim, eu já estava morto, cansadão, eu olhei assim, meu irmão, comecei a correr, dei uma carreira, tirei gás de onde eu nem tinha, fechei o olho e fui, nem olhei para trás, corri papo de 1 quilômetro, quase chegando em casa, já olhei para trás, já tinha sumido. Aí eu lembrei do que ele falou, falei, pô, pode crer, o diabo é o pitbull de Deus, igual esses caras aqui, vieram atrás de mim, já estava cansando, querendo desistir, eles me deram uma impulsão, e foi o que aconteceu. E é isso, talvez a perseguição, cara, vai te enviar, talvez a traição vai te enviar, talvez alguém falar mal de você vai te enviar, talvez o diabo querer tentar contra a tua vida vai te enviar, cara. Vai te fazer dar uma carreira melhor, vai te fazer estudar melhor, talvez aquela perseguição dentro do trabalho, que você acha que é perseguição, você é meio preguiçoso mesmo, talvez você na faculdade não está indo tão bem, na tua casa não está indo tão legal, você vai te fazer analisar, vai te dar uma carreira, tu vai olhar assim, aquele vira-lata caramelo correndo atrás de tu vai querer voar, meu irmão, porque dói, a mordida dói. Vou parar para ver? Vou pagar para ver? Não vou, meu irmão.
uns 4, 5 cachorros de rua, e tudo cachorro grande, vira-lata meio Doberman assim. Falei, cara, que loucura, não. Vou embora. E até hoje eu guardo isso para a minha vida. Falo para minha esposa, quando a gente está passando por uma perseguição, por uma batalha espiritual, eu falo, cara, glória a Deus, é isso aí. Teve uma época que o carro começou a dar um monte de defeito, e a gente reclamando, eu falei, não, opa, vamos parar de falar mal do carro. Esse é o carro que a gente tem, que leva a gente onde a gente quer, aonde a gente precisa, e é isso aí. É o carro dos sonhos? Não é, mas o carro que eu tenho, que me leva no mercado para fazer compra, que leva minha filha no médico, que leva você no médico também, que leva a gente para tudo quanto é lugar. Então é o carro que eu tenho, e não pode parar de falar mal dele. É velho? É. Beleza, mas é o que eu tenho, e vou cuidar dele. E parei com isso, parei de reclamar. Parei e as coisas foram mudando. E a gente, Deus está querendo ministrar algo no nosso coração. Eu falo sempre com a Larissa, tudo você quer ver que Deus está falando, Deus está sempre falando. A gente que não ouve, às vezes ele tem que gritar, e aí ele usa algumas instrumentalistas, essas coisas meio doidas para a gente, opa, peraí, deixa eu ver Deus falando aqui, alguma coisa que ele está ensinando. Sempre tem uma pedagogia, sempre tem. Em terceiro lugar, perseverantes o quê? No partir do pão. No partir do pão, cara. Aqui existem 2 entendimentos básicos sobre o partir do pão. A primeira é que expressava a sua comunhão nas refeições triviais uns com os outros, ou na ceia do Senhor. E eu particularmente acredito que pode ser os dois. Eu acredito que Lucas ali, o autor, ele está falando dos 2 momentos. Está falando daquele pós-culto que a gente vai, ou você vai para o MEC, ou você vai lá para o Pobre Juan, né? Quem pode, pode. Ou vai ali para Romanela, ou vai para a tua casa, ou vai aqui ali para o Dogão, vai para algum lugar. Pode ser esse partir do pão, que é o momento onde a gente está ali sentando à mesa, onde a gente está ali, né, comendo um negocinho, comendo aquele hambúrguer, aquele churrasquinho, né, Alfredo? Pô, tu me convidou para a tua casa, eu vou cobrar. Estrear um apartamento novo lá. Então é isso, a gente está ali sentado na mesa, cara. É esse partir do pão. Eles perseveraram no partir do pão, na comunhão. Eles perseveravam nisso. Ou seja, eu estou sentado na mesa, que tipo de testemunho eu estou dando? Qual é o assunto que eu falo? Eu falo mal de alguém que não está presente ali? Tem alguma coisa errada. Pode ser também, eu não acredito que é mais a ceia do Senhor, beleza. Pode ser a ceia do Senhor, mas a própria ceia do Senhor, naquela época era uma refeição para eles. Por isso que Paulo exorta a galera, vocês estão querendo comer na ceia, calma aí, peraí, é só o antipasto isso aqui. Vai vir a refeição depois, come na tua casa. Não vem para a célula com fome não, cara. Come um negocinho antes para tu, aí tu leva aquele biscoito de vento e quer comer a lasanha que os outros levam. Não dá, né? A gente, cada um colabora com um pouquinho ali, de acordo com a necessidade, mas está tranquilo, ninguém vai julgar ninguém. Próxima célula, todo mundo levando uma coisa legal, né? Ou não também, né? Tudo certo, não tem problema nenhum. Então, é essa comunhão, gente, é esse partir do pão. Qual o testemunho que nós estamos dando? No partir do pão das mesas havia discipulado ali, no partir do pão da mesa havia ensino da doutrina, no partir do pão na mesa havia o testemunho sendo compartilhado. No partir do pão na mesa onde a gente senta, se iguala, onde a gente compartilha, onde a gente é vulnerável, onde a gente está ali sendo nós mesmos uns com os outros. As nossas mesas precisam ser lugares santos e vulneráveis. As mesas que nós sentamos precisam passar por esse crivo da vulnerabilidade e da santidade. Que tipo de assunto eu estou falando? Eu preciso expor a mim mesmo. É na mesa que eu sou curado. É no partir do pão que eu sou curado. E é um partir do pão tão específico, tão especial, que quando Jesus parte o pão lá para os caras no caminho de Emaús, eles percebem, opa, esse é o tipo de partir do pão que somente Jesus partia. Não foi um partir do pão assim, a maneira que ele partia fisicamente, era a forma do partilhar na mesa, de sentar à mesa, o que ele falava, a doutrina de Cristo estava sendo pregada por ele próprio ali, para aqueles homens, e eles não perceberam. Mas os olhos deles se abrem quando o pão é partido. Então quando eu estou na mesa e eu sento, e ao partir do pão, os meus olhos são abertos.
se de fato o evangelho for pregado, se de fato a doutrina de Cristo for exposta, se de fato houver ensino, se de fato houver algo saudável sendo colocado naquela mesa. Caso contrário, os meus olhos são cegados, a minha cosmovisão do outro muda. Eu não posso olhar o outro com os olhos de terceiros, eu tenho que olhar para você com os próprios olhos que eu tenho. E se for para olhar com o olho de alguém, que seja os olhos de Cristo, que eu coloque os olhos de Cristo para te observar. Que não permita que talvez o olhar do outro, a experiência do outro, venha me contaminar no meu relacionamento com o meu irmão. E que eu não permita que a minha experiência com o outro venha contaminar os outros acerca de alguém. Precisamos guardar uns aos outros. Precisamos buscar essa unidade como corpo de Cristo. Precisamos perseverar, e não é fácil perseverar. Tem esforço, tem dedicação, tem abrir mão do seu egoísmo, tem abrir mão das suas dores, tem abrir mão da sua própria razão. O casamento, as pessoas perguntam: Yuri, o que você mais aprende no casamento? Cara, nesses quase 2 anos casado, o que eu mais aprendi é abrir mão da razão. Eu não casei com a razão, eu casei com a Larissa, cara. Muitas vezes eu vou abrir mão da razão, muitas vezes ela abre mão da razão. Mais eu do que ela, mas tá tranquilo. Ela tem sempre razão. Nós precisamos entender isso, gente, de uma vez por todas. Se nós queremos ser uma juventude que influencia essa cidade, que transforma esse estado, que impacta essa nação, nós precisamos perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que é o último ponto. Perseverante nas orações. Tem a frase de Calvino que eu quero ler para a gente sobre a ceia, cara. A ceia do Senhor é um sermão para os olhos e uma confirmação para a palavra de Deus. É um incentivo para as nossas orações e uma expressão solene da ascensão da nossa alma a Deus. Cara, a ceia, o partir do pão, é um sermão. Quando nós sentamos na mesa e partimos os pães, nós estamos pregando o evangelho, ou não? Quando eu sento na mesa, me relaciono com meus amigos, que tipo de pão eu estou partindo? Que tipo de testemunho eu estou dando? Que tipo de evangelho eu estou pregando? Será que é o evangelho que é o poder de Deus que transforma qualquer pessoa? Ah, mas aquela pessoa errou, aquela pessoa fez, olha o que ele fez. Ele é um líder, precisa se comportar como líder. Ah, chegou agora, quem ela acha que é? Para estar falando assim dessa forma. Olha a maneira que ele se veste, olha de onde ele veio. Ah, mas no passado fez isso e aquilo, e aí? Que tipo de evangelho nós estamos pregando, gente? Não é o evangelho relativista aqui que eu estou falando, é a doutrina de Deus. É o poder de Deus que transforma a todos, que transformou a mim, que transformou a você e está nos transformando diariamente. Precisamos sempre dar a segunda, a 10ª, a 20ª, a 1000ª, a infinita chance às pessoas, porque quem somos nós? Todos os dias pecamos. Talvez o nosso pecado não é tão exposto como o do outro, mas e daí? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Somente em Cristo, o pão da vida, é que encontramos essa unidade. Somente quando estamos num relacionamento genuíno com Jesus, que eu consigo receber os olhos dele, essa ótica de Cristo. Eu não vejo mais o outro como um pecador, eu vejo o sangue de Cristo sobre ele, e por ver o sangue de Cristo sobre ele, o meu coração se enche de amor, se enche de compaixão. Precisamos perseverar, precisamos nos esforçar. Não é fácil, não é fácil, gente. Alguém fala mal de você e você dá a outra face. Não é fácil. A doutrina de Cristo ali, ó, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Cara, Jesus vai contra tudo que era pregado naquela época. Vocês têm ouvido dizer tanta coisa, mas não é olho por olho, dente por dente, não, meu amigo.
Caminhou uma milha, convida para mais outra. Como dizem, né? Comer 1 quilo de sal. Comer 1 quilo de sal. Às vezes a comida está um pouco salgada, já é difícil. Imagina 1 quilo de sal. Você bota uma colher a mais, já fica intragável. Imagina comer 1 quilo de sal. Imagina você cansado de caminhar mais uma milha. Imagina você sem a sua roupa e dar a sua capa. Imagina você já esbofeteado e dar a outra face. É muito legal quando vemos testemunhos de pessoas que pregam sobre isso e falam que viveram tais coisas. É muito legal, é de fato edificante para a nossa vida. Mas será que quantas vezes nós nos negamos a estar nesse lugar? A nossa vida também ser um palco para que o espetáculo de Deus opere em nossas vidas. É só olharmos para a vida daqueles apóstolos, gente. Ninguém teve sucesso. Se formos olhar pela ótica do mundo, Jesus foi um derrotado. Cada apóstolo foi derrotado. 1 milhão antes dos 30, cara, ninguém. Todo mundo morreu. João foi o único que foi exilado, mas morreu depois. Quantos discípulos foram perseguidos, açoitados? Talvez hoje nós vivamos num país que é livre, e de fato é. Não existe perseguição aqui, gente. Podemos pregar o evangelho em qualquer lugar. Ninguém pode nos proibir. E quanto nós estamos valorizando isso? Enquanto eu estudava sobre matéria que eu ministrei hoje, história da igreja, uma frase de alguns avivalistas que eu não lembro agora, basicamente muitos deles, John Wesley, John Hus, John Knox, enfim, basicamente o entendimento deles é, cara, todo avivamento ele vai culminar no envio missionário. Todo avivamento na história, quando a gente estuda um pouco disso, a gente vê Rua Azul, avivamento, vem os caras para cá, instaura a igreja, a Assembleia de Deus em 1910. John Wesley vive um avivamento com os moravianos, volta para a Inglaterra, Oxford, avivamento na faculdade, depois toma a Inglaterra. Tantos outros homens, avivamento em Jerusalém, eles saem e pregam o evangelho, expansão da igreja, crescimento estratosférico, como diz nosso pastor, exponencial. 3.000 pessoas só de uma vez. 3.000 pessoas, quase enche isso aqui, gente. São 4.000 lugares. Imagina um lugar desse todo cheio de pessoas convertidas se batizando ao mesmo tempo. Esse é o avivamento da igreja primitiva, que gerou neles um impulsionamento espiritual. Mas por que esse avivamento aconteceu? Porque eles perseveravam em algo, na oração. Eles perseveraram na oração, perseverantes na oração. Quão perseverantes nós somos na oração. E oração requer perseverança, porque muitas vezes é chato. É chato orar. Muitas vezes é. Na maioria das vezes é. Nem todas as vezes que nós oramos vai ser, Jesus, Tu és o meu lindão. Tem vezes, meu amigo, que você está cheio de problema na cabeça, pensando em 1000 coisas, tendo um trabalho da faculdade para entregar, prazo no trabalho, tua mãe está batendo no teu quarto, se tu é casado, tua mulher está ali, a criança está chorando, precisa lá ver, e tu está ali, perseverando na oração. Não, Deus, eu te amo, eu estou aqui, Senhor. Nem sempre é prazeroso, nem sempre é gostoso, nem sempre é ursinho de dormir, nem sempre. Na maioria das vezes não é. É só você conversar com homens e mulheres de fato de oração. Eles vão te dizer, olha, requer perseverança, requer joelho, requer vontade, requer abrir mão do ego, requer abrir mão do tempo, requer você abrir mão de si próprio. Requer muita coisa, cara. Ter uma vida profunda de oração. E se nós queremos de fato ser influentes onde nós estamos, nós precisamos viver uma vida de oração, perseverar na oração, perseverar na oração. A oração não se mostra verdadeira quando Deus escuta o que se lhe pede.
A oração não é verdadeira quando Deus te escuta, não. A oração é verdadeira quando quem ora continua orando até que seja Ele mesmo a escutar o que Deus quer. Quem ora de verdade nada mais é senão um escutador. Orar, meus amigos, não é quando eu orei e Deus me ouviu. Não. Orar, a oração é quando de fato nós estamos ali perseverando e começamos a ouvir Deus falar. Começamos a ouvir o sussurro dEle, começamos a ouvir a direção dEle, começamos a ouvir a exortação dEle, começamos a ouvir o convite ao arrependimento. Ei, você precisa mudar. Ei, você precisa abrir mão. Ei, ainda tem muito de você em você. Eu estou sem espaço. Aí sim, estamos entrando no caminho da perseverança da oração. Estamos encontrando um lugar de perseverar. E aí não é, eu te amo, você é lindo, você é cheiroso. Não, ei, arrependa-se. Ei, mude. Ei, peça perdão. Esse é o lugar que Deus quer gerar em nós, porque Cristo, Ele nos faz ferida. Fere o nosso ego, gente. Fere o nosso caráter. Fere a nossa alma, para que o caráter dEle venha a ser enxertado em nós. João 15, quem dá fruto? O que é o fruto? Eu multipliquei 1000 células esse ano, parabéns. Eu fiz isso e aquilo, aí eu preguei e curei 1000 pessoas. Eu aconteci, apartai-vos, eu não te conheço. O fruto é quanto o caráter de Cristo é gerado em mim. Longanimidade, domínio próprio, mansidão. Não são sobre dons apenas. Dom é consequência, cara. Dom é consequência, beleza. Quanto do caráter de Cristo está sendo transformado, gerado em nós. É aí, é no lugar da oração. Quando alguém te fecha do trânsito e você fica de boa. Quando alguém fala atravessar e você não liga. Você não é otário, não. Você está sendo, discípulo de Cristo. Você está dando fruto. É isso que nós precisamos, gente. É isso que nós precisamos. Ser uma juventude perseverante. Perseverante e contagiante, com testemunho que gera vida na vida das pessoas. Queria convidar o louvor para a gente finalizar isso aqui junto. Enquanto eles sobem, eu queria que você fechasse os seus olhos. É você e Deus agora, cara. Eu não te peço desculpas se eu fui duro, não. Que existe o ministério da pregação da palavra. E se o Senhor me chamou para isso, eu não estou nem aí. Se você vai ficar chateado comigo, eu quero que você entenda que Cristo quer transformar a tua vida. Talvez você olhou e percebeu, cara, eu não tenho perseverado na doutrina, eu não tenho perseverado na comunhão, eu não tenho perseverado no partir do pão, eu não tenho perseverado na oração, a minha vida está uma vida de automático. Eu venho para a igreja, eu vou para a célula, eu faço e aconteça, eu sirvo, mas eu não estou perseverando em nada. É um autoexame agora. Lembra da ceia? Cada um examine a si mesmo. Para de pensar, mas fulano tinha que estar aqui, pô, ciclano tinha que ter ouvido essa... Não, cara, está aqui quem tinha que estar. Se tu está, porque é para você. Seja aqui presente ou online. Enquanto a gente canta uma canção, eu queria que você refletisse em cima disso. Quão perseverante você tem sido no seu relacionamento com Deus. Quão perseverante você tem sido como discípulo, como discípula de Deus. Como discípulo de Jesus Cristo. Quão perseverante nós temos sido.